Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Carlos Augusto e estou aqui para falar com vocês um pouquinho de venda. Venda mais, muito mais. É exatamente isso que a gente quer conversar com vocês hoje aqui. Pessoal, esse é um treinamento preparado para a nossa equipe de vendas aqui da NG Telecom, uma empresa, um provedor de internet. Nós trabalhamos com internet, vendemos internet para as pessoas, levamos internet até as pessoas. Mas ele pode ser aplicado em todos os cenários, ele não precisa ser exclusivo daqui. Você pode pegar esse gancho e usar aí, mas nós estamos fazendo agora para a nossa equipe. E galera, um abraço para vocês, sucesso, vocês são demais, são nota 1000 e por isso nós estamos dedicando nosso tempo e investimento para treinar vocês cada vez mais. Vamos lá, galera? Vai lá, editor, joga para nós a tela ali. Pessoal, então o curso é esse, olha, treinamento de vendas, falando para vocês alguns pontos. Nós vamos trabalhar isso em 4 módulos. O primeiro módulo é esse, venda mais, muito mais. Depois nós vamos falar um pouquinho do vendedor e a fogueira, depois nós vamos falar as 7 etapas de vendas e também chegar na cereja do bolo, valor versus preço. Porque isso faz toda a diferença. Quando você entender que valor é uma coisa e preço é outra, aí a coisa muda de cenário. Aí nós conseguimos fazer algo escalado, fazemos algo maravilhoso para todo mundo. Então vamos lá. Editor, vamos lá. Ó. Venda mais, muito mais. O que é isso para um vendedor? Vender mais. Nós temos que tomar alguns cuidados que é muito importante, pessoal, com a questão de vender mais. Porque um detalhe importantíssimo no vendas é você ter a concepção de que uma venda ela tem que ser muito bem feita. Por que ela tem que ser muito bem feita? Não adianta nada eu simplesmente sair vendendo, que nem um doido por aí. Eu vou lá, começo a vender. E aí eu te pergunto uma coisa para você. O vendas para você, você concretiza uma venda quando você tira o teu pedido, quando você finaliza com o cliente, quando o teu cliente te paga ou quando ele usufrui do teu serviço. Sabe o que eu quero dizer isso para você? Eu estou falando sobre serviço aqui mesmo, não é? Nós estamos exatamente falando sobre serviço. O que é uma venda para um vendedor de internet? Como é uma venda para um vendedor de imóvel, um vendedor de carro ou de sapato, qualquer coisa, você pode imaginar, porque vendas é uma coisa fantástica. Vendas é aquilo que nós conseguimos fazer pessoas realizar sonhos. Nós não estamos simplesmente vendendo um produto, nós estamos vendendo sonhos, nós estamos vendendo algo que vai diferenciar a vida dela, vai modificar a vida dessa pessoa a partir disso. Você já parou para analisar isso ou não? Por isso que a parte do vendas é fantástico, por isso que a coisa de vender é algo maravilhoso. Porque quando eu levo algo para essa pessoa, eu não estou simplesmente entregando um produto para ela em si, eu estou entregando uma experiência. E isso, quando nós agregamos esse valor no nosso mindset, isso tudo muda de figura. Porque isso vai dar outro patamar para você, isso vai trazer uma visão totalmente diferente do que é vendas. E é exatamente isso que a gente quer falar para você nesse momento. É enxergar vendas de uma outra forma. Porque é interessante analisarmos, gente, isso é gostoso de pararmos para pensar o seguinte. Você já viu alguma vez uma criança olhar para você chega para essa criança e fala assim, ô Piazinho, ô guria, e aí, você quer ser o que quando crescer? Eu particularmente, não sei você, mas eu particularmente nunca vi uma criança olhar para mim e falar assim, ô Carlos, tudo bem? Eu quero ser vendedor. Você já viu isso acontecer na tua vida? Eu acredito que não, porque na minha eu não vi. Então assim, quando você pergunta para uma criança, gente, eu já vi criança, não estou querendo menosprezar, que é uma profissão mais importante ou menos importante, tá? Não é isso que eu quero dizer aqui para vocês não. Mas eu já vi criança dizer que ele quer ser gari. Ah, quando eu crescer eu quero ser gari, porque eu acho legal, os caras limpam a cidade, eles deixam a cidade legal. Eu já vi isso eu já vi. Mas eu nunca vi uma criança falar assim, eu quero ser vendedor. Sabe por quê? Existe algo assim que já foi... de que forma que eu posso dizer isso para vocês? Já foi criado um estereótipo. Algo que vendedor é aquele cara que empurra, aquele cara que força, aquele cara que faz as coisas. E não é isso que a gente tem que enxergar do vendedor. Nós temos que enxergar do vendedor aquele cara que entrega sonhos. Aquele cara que entrega algo que vai modificar a vida da pessoa a partir daquele momento. E é verdade, quando você compra uma casa, isso não é um sonho, não foi uma realização? Aquele corretor que fez aquela venda para você, que levou a oportunidade de você conseguir comprar essa casa, não foi o cara que te ajudou a escalar esse sonho? Quando você compra um carro, quando você compra uma roupa, aquela roupa que você comprou, se vestiu e gostou, caiu muito bem no teu corpo, ou um sapato que é extremamente confortável, te deu uma posição legal, te levou num lugar legal. Então assim, é isso que é um vendedor, aquela pessoa que entrega algo bacana para outra pessoa. E é isso que nós temos que enxergar de um vendedor. Então o vendedor que conseguir enxergar esse cenário, ele sempre vai vender mais, muito mais. Legal? Editor, vamos lá, volta para nossos slides ali. Então olha aqui, olha só, os 4 pilares da venda. Nós temos hoje 4 pilares importantíssimos e eu preciso que vocês gravem isso,
Foque nesses pilares porque ele vai trazer uma estruturação importante. Imagina uma mesa, imagina você uma mesa, ela tem 4 pés, certo? Se você tirar um desses pés, essa mesa vai ficar bambeando e até cair, correto? Nesse caso é a mesma coisa do vendas. Nós precisamos ter aqui em nossa mente, na nossa cabeça, que a venda ela tem 4 pilares. E quais são esses pilares? Vamos lá. O vendedor tem que ter fome de ambição. Olha, escuta isso que eu vou dizer para vocês, que isso aqui faz uma diferença gigantesca na vida de um vendedor. Ter fome de ambição. Porque quando você tem fome de alguma coisa, quando você tem vontade, quando você quer algo assim de uma forma a te modificar, isso vai te levar para um outro patamar. Então, isso é o que eu quero dizer para vocês. O que é isso? Eu sonho em trocar de casa, eu quero mudar de casa, a minha casa que eu estou hoje é alugada, eu quero comprar a minha casa própria. Então isso vai te dar uma fome de vontade, de querer vencer, de querer lutar. E essa é a parte bacana do vendedor, porque o vendedor ele consegue escalonar o seu sonho, ele consegue realizar seus sonhos. Não que outras profissões não vai conseguir fazer isso, mas o vendedor consegue. O vendedor tem essa capacidade, ele consegue traçar alvos na vida dele e fazer com que esses alvos se tornem realizações profissionais e pessoais também. Isso é o bacana. E o legal da profissão do vendedor, pessoal, que eu sempre falo isso para vocês, que é assim, existe uma única profissão no mundo, chamada vendedor. As outras profissões vêm abaixo da venda de vendedor. Interessante isso, né? Você vai achar que eu estou falando besteira, mas escuta o que eu vou dizer para você aqui agora. Imagina comigo o seguinte, você tem hoje na tua vida agora, falando para você olhar você, analisa você em si. Você tem hoje que procurar um emprego. O que você vai fazer? Você não vai vender o seu currículo para aquela empresa possa te contratar? É um vendedor. Imagine você que você tem que, após você ser contratado, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar vendendo o seu tempo para a empresa para você se manter nela. Só que simplesmente entregar teu tempo, você vir, bater o cartão e ir embora, isso não te mantém no serviço. Você tem que fazer o quê? Você tem que entregar algo para a empresa. Então, todo mundo é vendedor a todo instante. Se você pegar um médico hoje, acabou de se formar de uma faculdade, imagina o seguinte, você acabou de pegar um médico, ele se formou da faculdade, ele vai começar a trabalhar. O que ele precisa fazer? Ele precisa começar a vender o seu produto, ele precisa começar a vender o seu conhecimento para as pessoas, o seu atendimento. Então não adianta nada eu ter um ótimo médico, ou ter um ótimo arquiteto, um ótimo engenheiro, qualquer profissão que seja. Ele precisa vender o seu produto, ele precisa vender o seu serviço, ele precisa se vender para as pessoas. Olha só que interessante isso. As faculdades hoje em dia, elas preparam as pessoas para ser ótimos médicos, ótimos arquitetos, ótimos engenheiros, mas elas não preparam as pessoas para poder vender o seu produto. Elas precisam vender. Se elas não venderem aquilo ali, elas não vão conseguir fazer nada. Do que adianta ela ficar sentada lá, montar um ótimo do consultório? Imagina um médico, estou falando bastante de médico aqui. Então imagine você montar um ótimo de um consultório lá, todo preparado, colocar uma secretária muito atenciosa para atender as pessoas e não entrar ninguém ali. Isso vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Em pouco tempo vai ter que fechar esse consultório e a pessoa talvez até mudar de profissão. Então assim, o vendedor, todo mundo é vendedor, ele precisa vender aquilo. E o vendedor ele tem que vender sonhos, ele tem que ter fome de ambição, porque ele vai vender sonhos. E automaticamente quando ele vender aquilo ali para aquelas pessoas, ele vai conseguir também realizar os seus próprios sonhos. De que forma? Eu quero comprar uma casa. Beleza, preciso comprar uma casa. Eu preciso trocar de carro, preciso fazer uma viagem e eu vou dar uma experiência aqui agora, eu vou contar uma história para vocês que eu escutei de uma mulher uma vez, eu achei aquilo fantástico. Eu achei isso tão bacana que eu coloquei ela aqui para vocês agora. O que essa jovem queria? Ela é uma jovem, aproximadamente na época ela devia ter uns 22, 23 anos, e o sonho dela era colocar o silicone. A vontade dela era colocar silicone. Ela foi até um médico, fez lá a consulta, passou pelo médico, o médico olhou para ela e falou assim, olha, fulana, você precisa de 21 mil reais para colocar silicone. Ela olhou e falou assim, poxa, eu ganho 2, 3 mil por mês, então não vou conseguir colocar silicone nunca, porque os 2, 3 mil eu gasto tudinho na minha manutenção mensal, entre aluguel, água, luz, internet e assim por diante. Então ela parou e pensou, o que eu vou fazer? Ela foi lá então, ela era vendedora, olha só, ela era vendedora de uma loja de roupa e ela começou a trabalhar os cálculos, ela fez uma conta matemática. Ela fez simplesmente uma conta matemática. Eu preciso ganhar 3 mil reais a mais por mês para que eu possa, num período de 7 meses, juntar esse dinheiro e conseguir colocar o silicone. E ela começou a fazer isso daí. Ela começou a trabalhar mais. Ela estava focada. E aí entra a parte da ambição, a fome de ambição. Porque ela tinha um objetivo, ela tinha um alvo, ela tinha algo na sua mente que ela queria realizar e ela iria realizar isso.
E, gente, não tem nada que segura um vendedor motivado. Não tem. Você pode fazer qualquer coisa que você não consegue segurar um vendedor motivado. Porque quando ele está motivado mesmo a realizar seu sonho, ele vai sair vendendo para tudo quanto é lado. Então o que ela fez? Ela foi lá, ela precisava então de R$3.000 a mais por mês, ela tinha uma taxa de absorção de pessoas ali de um número X, que a gente vai falar isso daqui a pouquinho para vocês, e ela começou a fazer uns cálculos. Olha, eu preciso colocar silicone, eu preciso vender R$3.000 a mais por mês, preciso ganhar R$3.000 a mais, e isso era dobrar o salário dela, imagina que isso não era um alvo fácil, ela precisava dobrar o seu salário que ela ganhava em comissão, mas ela começou a fazer alguns cálculos. E sabe o que aconteceu no final de 7 meses? Ela colocou o silicone dela. Ela realizou o sonho dela. E isso eu digo para você, você pode fazer a mesma coisa, você pode colocar um silicone se eu estou falando com uma vendedora, você pode trocar de carro se eu estou falando com um vendedor, ou até com uma vendedora, a mulher também pode trocar de carro, um casal pode comprar uma casa nova, uma casa, sair do aluguel, qualquer coisa parecida, realizar um sonho de viajar, qualquer coisa que você queira fazer, você precisa só ter ambição, você precisa enxergar que aquilo faz sentido para você, que você terá uma nova vida. A partir daquele momento, a tua vida vai ser diferente. E isso é importantíssimo, sabe por quê? Normalmente as pessoas, elas costumam fazer diferente. Elas, olha, eu preciso economizar dinheiro, eu quero viajar, eu vou economizar dinheiro, certo? Não é o pensamento da maioria? Está errado? Não vou dizer que está errado. Mas se eu posso manter o meu padrão de vida, ou até melhorar meu padrão de vida e ainda conseguir realizar sonhos, não é melhor ainda? Fala comigo, não é verdade? Então assim, por que não? Então ao invés de eu diminuir o meu cafezinho, diminuir a saída final de semana com a minha namorada, com o meu namorado, com o meu esposo, com a minha esposa, por que eu vou tirar isso? Por que eu vou me podar? Isso que é o importante no vendas. Você não tem que ser podado, você não tem que ser cortado, você tem que, pelo contrário, você tem que pensar que você pode mais. Foi o que eu acabei de dar o exemplo da moça aqui agora há pouco do silicone. Em momento algum ela fez conta, olha, eu ganho 3.000, mas eu gasto os 3.000, então eu vou precisar agora gastar só 2.500 para sobrar 500. Olha quantos meses ela ia levar para conseguir realizar o sonho dela. Não foi muito mais fácil ela manter o padrão de vida dela e a partir de agora agregar mais 3.000 no seu salário, que é um extra que ela fez, trabalhando mais, se esforçando mais e conseguindo mais resultado para que ela pudesse realizar o sonho dela? Não faz mais sentido para você pensar por esse lado? Eu acredito que sim, porque para mim faz muito sentido fazer desse formato. Eu consegui escalonar, eu consegui criar coisas novas, criar módulos novos para que eu possa rentabilizar melhor a minha receita. E o vendedor é o cara que mais consegue fazer isso. Você não consegue fazer isso se você é secretário, secretária, ou se você é um administrador ou não. Qualquer cargo que você possa exercer, você tem o seu salário fixo, correto? Você não consegue fazer um up desse jeito. Dificilmente você vai ter uma profissão que o cara fala assim, poxa, eu vou me esforçar mais para mim dobrar o meu rendimento. Fala para mim, não é verdade isso daí? Você consegue fazer isso? Poucas pessoas têm esse privilégio e o vendedor é um dos que tem esse privilégio. O vendedor ele consegue dobrar as suas vendas, ele consegue pegar o teu rendimento hoje e dobrar ele amanhã. Claro que isso, o custo é grande, o resultado vai vir, mas o esforço também vai ter que existir. Não é de graça, né? Ah, eu quero dobrar meu salário amanhã, então simplesmente estrala o dedo e amanhã está dobrado. Não. Você vai precisar colocar mais força e colocar mais trabalho em cima disso para que você possa ter mais resultado. Então, se você trabalha das 8 às 6, você vai começar a ter que trabalhar das 7 às 10. Simples assim, não é simplesmente eu quero ter mais, eu vou ter mais. Que bom se você conseguir, mas se você não conseguir, um módulo natural, a forma natural disso acontecer é você dobrar o teu tempo de trabalho também. Porque você vai precisar de mais esforço, vai ter que se qualificar um pouco mais, que é o que nós estamos falando aqui agora para vocês. Então, esse é um dos pilares do vendas. É ter fome, vontade, querer ser mudado, querer mudar a tua vida, querer mudar aquilo que você está fazendo, sair da onde você está. Olha, eu estou indo de bicicleta todo dia para o meu trabalho, a partir de agora eu quero ir de carro. Eu tenho carro, mas eu não vou porque eu gasto com o carro. Eu ia gastar lá 200, 300 reais por mês de combustível. Meu, é conforto para você. Por que você vai se privar disso? Por que você vai se podar? Não. O que eu preciso fazer mais? Eu preciso fazer 5 vendas a mais no mês? Eu vou vender 5 vendas a mais e vou ter todo o conforto de ir de carro. Por que eu vou pegar um dia de chuva, ter que vir de bicicleta e começar a chover e me molhar, me cansar, chegar suado no trabalho? Não. Eu vou de carro, no conforto do meu carro, com o ar-condicionadinho ligado, bonitinho. O que eu preciso fazer mais para isso? Preciso vender mais? Então eu vou vender mais. É esse o segredo do vendedor, é ter fome, querer mudar. A partir do momento que o vendedor pretende mudar de vida, ele cansou disso daqui, ele quer ir para um estágio melhor, aí, meu amigo, é o que eu falei para vocês, não tem quem segura. Editor, volta lá para nós os slides lá, vamos para o próximo aqui, olha. O vendedor tem que ser gestor das suas emoções.
será muito mais não do que sim na vida de um vendedor. E essa parte, pessoal, ela é importantíssima. Essa parte eu digo que é um dos pilares assim também cruciais de um vendedor. O vendedor tem que entender que ele vai escutar muitos nãos. E aí a gente entra numa coisa muito legal. Porque assim, nós costumamos comemorar o sim, certo? Toda vez que eu faço uma venda, eu vou lá e comemoro aquele sim. Fico feliz por ter vendido, por ter realizado a venda. Só que eu também tenho que ficar feliz pelo não. Cara, você é louco. Não, eu não sou louco. Escuta só. Veja o que eu vou dizer para você. Cada vez que você escuta um não, você tem que entender que você está mais perto do sim. Cada vez que eu vou escutar um não, eu estou mais perto do sim, isso é óbvio. Eu tenho que entender isso, porque eu tenho uma taxa de conversão. Ninguém vende 100% das vezes que fala para a pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um jogador de beisebol. Você sabia que um jogador de beisebol fraco, aquele ruim mesmo, aquele ruim, de cada 10 bolas que é arremessada para ele, ele consegue acertar uma bola. Um jogador de beisebol bom, de cada 10 que é jogada para ele, ele acerta 2 bolas. Um jogador de beisebol acima do bom ali, aquele cara que consegue se destacar um pouco mais, de cada 10 bolas arremessadas para ele, ele acerta 3 bolas. Agora aquele cara que é excepcional, aquele cara que é o destaque do time, que todo time quer contratar ele, porque ele é o cara que mais acerta a bola, sabe quantas bolas ele acerta? 4. De cada 10 arremessadas que é feita para ele, 4 ele acerta. Então nós estamos falando de 40% de assertividade para um cara excepcional. Para um cara excepcional, 40% de assertividade. Então quer dizer que para mim ser excepcional em vendas eu vou ter que acertar 4 de 10 praticamente. Fazendo uma analogia, você entendeu? Claro que alguns setores, alguns mercados, algumas partes privilegiam mais uns do que outros e ele consegue ter uma assertividade maior ou menor, né? Então, é claro que é muito mais fácil eu vender uma garrafa de água, então para cada 10 pessoas que eu falar num dia de calor para ela, talvez 5, 6, 7 vai comprar essa garrafa de água ao invés de só 4 que comprariam um carro. Então, de cada 10 pessoas que entram numa concessionária, menos vão comprar, o ticket é maior, a rentabilidade é maior, mas no universo generalizado, quando a gente generaliza a situação, faça conta no teu segmento, no teu ramo. Nós aqui estamos falando de internet e essa média funciona muito aqui na internet. De cada 10 que eu falo, 4 para mim ser excepcional, 3 para mim tá acima da média, 2 para mim ser bom, tá junto com a média e 1 para mim ser ruim, ser fraco. Então esse é o número que nós trabalhamos aqui. Então quer dizer que eu vou escutar no mínimo 6 não. Para mim ser excepcional eu vou escutar 6 não. Só que normalmente a gente pega esses 6 não que eu escuto na minha vida, essas 6 vezes que eu escutei esses nãos, e eu começo a ficar chateado, eu começo a ficar deprimido, eu começo a ficar para baixo, achando que o mundo conspira contra mim, achando que tudo está dando errado, que eu não presto para isso, que onde já se viu isso, entendeu? Mas não é isso. O que nós precisamos fazer é entender, o que eu preciso fazer é entender que o não faz parte de uma venda. Que o não vai acontecer em todos os segmentos, vai acontecer a todo instante. Eu só preciso enxergar isso, porque o momento que eu enxergar que o não faz parte da venda, eu não vou me importar quando eu receber um não. Eu entendo que você pode ficar deprimido ou ficar chateado, porque desde criança nós não aprendemos a escutar não. Você já percebeu isso? Desde criança nós ficamos chateados. Eu já vi cenas, pessoal, e eu não recomendo isso e sei que isso é difícil, mas eu já vi cenas de crianças se jogando no chão do supermercado porque o pai falou que não ia comprar determinado produto para ele. Você já deve ter visto isso também. Então, desde criança, nós não acostumamos a escutar não. O não para nós é horrível. O não para nós nos machuca. Só um pouquinho, pessoal. Falar da sede. Então vamos lá. Então o não para nós é horrível. Então eu não gosto de escutar não. Ninguém gosta, eu não gosto, eu sei que você também não gosta. Só que eu preciso entender que eu vou ser um gestor das minhas emoções. Eu vou saber que, então beleza, eu tenho uma taxa de conversão de 40%, então se eu falar com 10 pessoas por dia, 6 vão me falar não, tudo bem. Falei com o primeiro, falei com o segundo, falei com o terceiro. A partir do terceiro eu tenho que começar a escutar um sim. Eu vou escutar um sim, depois eu vou voltar de novo. Falei com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, eu vou escutar outro sim. Tem dias que a minha taxa de conversão vai ser maior. Talvez eu fale com 10 pessoas e converta 7. Mas tem dia que eu vou falar com 10 e vou converter 2. Não existe uma matemática exata. Não quer dizer que eu vou falar com 10, eu vou converter 4, eu vou converter 3 sistematicamente, sempre. Um reloginho em inglês, né? Vamos dizer assim. Isso não vai acontecer.
Mas eu preciso trabalhar essas emoções, eu preciso entender que a partir do momento que eu escutei um não, o que eu preciso fazer desse não? Eu preciso trabalhar e entender o cenário da coisa. A partir do momento que eu entender o cenário e entender que aquilo ali foi para mim, para que eu possa melhorar a minha oferta, eu vou conseguir alcançar mais sims depois. Eu vou sair lá do ruim, do mediano, do bom para o excepcional. Eu vou escalar esses degraus, porque com isso eu vou conseguir enxergar um mercado totalmente diferente. Então o que eu quero dizer com vocês? Eu escutei um não? Perfeito. Hoje a tecnologia até nos ajuda. Se você está começando principalmente, grava suas conversas com o teu cliente. Se você está conversando com o teu cliente, ele está falando com ele, grava ela. Não é para usar contra ninguém, não, pelo amor de Deus, não é isso não. A intenção de você gravar é para você mesmo ouvir ela depois. Depois você para e escuta essa oferta. E marca ali. Marca, olha, peraí, nossa, foi nesse momento que eu perdi essa venda. Porque uma venda bem feita desde o início, a probabilidade de conversão dela é muito maior. Mas uma venda mal feita desde o início, a probabilidade de não conversão dela também é muito maior. Então por que não eu pegar, escutar essas vendas e começar a melhorar ela? E usar do não para uma melhora minha pessoal e profissional. Claro que o sim também eu tenho que fazer isso, porque às vezes você conseguiu vender porque o cliente estava desejando muito comprar, mas a venda não foi bem feita. Aconteceu simplesmente porque o cliente estava tirando o pedido por você praticamente. Então a gente precisa imaginar esse cenário e entender que vai existir vendas ruins que vai se concretizar e vai existir vendas muito boas que não vão concretizar, porque o fator de decisão não está na sua mão, o fator de decisão está na mão do cliente. O cliente tem um fator de decisão. Por mais que você possa falar para ele que o preço está bom, que o produto é ótimo, que consegue entregar com o tempo que ele precisa, o fator de decisão vai estar sempre na mão dele. Ele vai dizer para você o sim ou não. Certo? Claro que tudo vai ajudar numa boa oferta, num bom preparo, numa boa apresentação, num bom fechamento. Isso tudo vai influenciar. Só que o fator de decisão sempre vai estar na mão do comprador. Eu sempre falo que a gente tem que ter uma ideia também de saber quem são nossos clientes. Porque a partir do momento que eu descubro quem são meus clientes e o que eles são capazes de comprar de mim, eu consigo oferecer melhor. Por exemplo, vai adiantar eu oferecer uma Ferrari para um estudante? Não estou tirando o estudante, não estou menosprezando ele, nada disso. Mas adianta eu tentar vender uma Ferrari para um estudante? Claro que não. Eu consigo vender uma mansão para um zelador, por exemplo? Eu não vou conseguir. Eu preciso saber qual que é meu público, eu preciso saber o que eu vou atender, quem que eu posso atender. Porque assim eu vou conseguir chegar até a pessoa de uma forma correta. Gente, eu vou vender um carro para um estudante, beleza, ele precisa comprar um carro, eu vou vender um carro que está se encaixando no orçamento dele. Eu vou vender algo que é capaz dele conseguir comprar. Porque eu posso ter a venda fantástica, eu posso fazer tudo perfeito, tá redondinho, só que quando eu chego no momento certo do fechamento, que é o momento da decisão do meu cliente, ele pode dizer não por N motivo, porque talvez ele não está no momento, não está na hora de comprar, então ele pode dizer não. E uma coisa que eu gravo comigo, e isso eu vou dizer para vocês, e gravem isso, anotem isso, guardem isso na sua cabeça. Você sabia que um não é um cheque pré-datado? Sério, um não é um cheque pré-datado. Claro que ele não tem data para ser depositado, mas ele é um cheque pré-datado. Porque mais cedo ou mais tarde essa pessoa pode virar assim. Mais cedo ou mais tarde. Quantas vezes você já se deparou com uma situação, com um momento, com um lugar que você queria comprar algo, mas aquele não era o momento para você realizar isso. Você não conseguia fazer aquela realização naquele momento. E aí passou um tempo. Não acabei de dar o exemplo da menina aqui agora que queria colocar silicone? A primeira vez que ela entrou no consultório, que ela saiu do consultório, a pessoa apresentou para ela o valor e ela falou que não poderia fazer aquilo, então quer dizer que aquilo acabou? Toda aquela apresentação, aquela venda acabou? Nada disso, ela saiu de lá, começou a calcular, começou a fazer as contas, começou a ajustar a vida dela para que aquilo pudesse se realizar, passou 7 meses, o que ela fez? Ela colocou o silicone. Então o cheque pré-datado que foi dado lá no passado foi descontado lá no futuro 7 meses depois. Então, 7 meses depois, aquela venda foi concretizada. Aquela apresentação, aquilo que foi passado para ela, se realizou lá depois de 7 meses. Então, assim, um não, gravem isso, o não, ele é um cheque pré-datado. Uma hora ele vai ser depositado. Mais cedo ou mais tarde, você vai receber por esse não. Você vai ganhar essa venda, desde que você tenha feito algo bem feito, bem preparado. Porque quando ela saiu daquele consultório, esse exemplo que eu falei para vocês da moça, ela saiu de lá com a cabeça preparada para comprar. O não dela veio pelo que o momento dela não permitia que ela fizesse aquilo.
Ela não poderia fazer a cirurgia naquele momento, mas ela foi preparar o cenário, ela foi preparar a história, ela foi preparar a vida dela para que aquele momento pudesse acontecer. E é isso que muda as pessoas. Você entendeu? Então o não daquele momento se tornou um sim depois porque a venda foi bem preparada. Ela conseguiu sim fazer sentido para a vida dela que ela precisava colocar um silicone. Como talvez para você, como eu dei o exemplo, seria comprar uma casa, trocar de carro, fazer uma viagem, não sei. Então o não daquele momento se tornou um sim. E isso é o legal do vendedor, é transformar isso na vida dele, que o não sempre vai existir. Sempre vai ter não na sua vida, sempre. Preparem isso que sempre vai ter não. Nosso próximo slide fala assim, gerador de oportunidade. O que eu falei há pouco do exemplo da moça ali? Por que um vendedor tem que ser gerador de oportunidade? Eu falei para vocês que para ela poder realizar o sonho dela de colocar o silicone, ela teve que se esforçar mais, certo? Falar com mais pessoas. Porque voltando à taxa de conversão, você viu que é tudo pilares? Uma coisa faz um elo com o outro. Nós temos elos aqui o tempo todo. Então assim, nós temos os elos que se interligam. Então, quando eu vou gerar oportunidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho uma taxa de conversão, vamos trabalhar aqui no excepcional. Vamos falar que eu sou um baita de um vendedor, eu sou excepcional. Então, de cada 10 vendas, 10 ofertas que eu faço, eu consigo converter 4, certo? Eu consegui transformar essas 4 ofertas que eu dei em venda concretizada. Então, a partir desse momento, eu sei que para mim conseguir um objetivo, para que eu possa conseguir um objetivo, eu vou precisar transformar essas 10 vendas, essas 4 vendas nessas 10 ofertas que eu tive ali, certo? Então tá bom. Só que isso é para mim ganhar R$3.000 por mês, que era o que ela ganhava, correto? Então o que ela precisa fazer? Ela precisa começar a gerar oportunidade. Ela não pode falar só com 10 pessoas por dia. Se para que ela possa ter um salário de R$3.000 no final do mês, para ela, naquele momento, ela precisa fazer 4 vendas por dia, então ela estava falando com 10, o que ela precisa fazer neste momento? Ela precisa pegar e a partir de agora transformar esse número de pessoas em mais pessoas que compraram dela, correto? Como que eu faço isso? Bem simples. Então se eu falo com 10, converto 4, para mim converter 8, o que eu tenho que fazer? Preciso falar com 20. Sabe por quê? Porque é mais difícil eu melhorar a minha taxa de conversão. A minha taxa de conversão ela se mantém numa média, certo? Então eu estou todos os dias naquela taxa de conversão. Claro que, como eu disse para vocês no exemplo, talvez a minha taxa de conversão uma para cada 10, uma. Então o que eu quero dizer com isso? Para que eu possa ter duas vendas, eu vou ter que falar com 20 pessoas se a minha taxa de conversão é uma. Então, para mim ter 2 vendas. Mas talvez a pessoa com 10 ofertas, ela consegue converter 2, que é a mesma coisa do outro. Então, mas isso é gradativo. Isso não se constrói da noite para o dia. Imagina você o seguinte, uma casa. Uma casa, o cara chega e fala assim, olha, eu quero essa casa, desse jeito aqui. Ela vai lá e te apresenta o projeto da casa. Aí ela chega pro pedreiro e fala assim, pedreiro, olha, eu quero essa casa aqui. O pedreiro olha e fala, beleza, tudo bem. Eu vou levar 1 ano para te entregar essa casa. Por que isso? Porque ele teve que começar, ele teve que ir lá preparar o terreno, ele teve que ir lá furar as brocas, ele teve que ir lá colocar as vigas, ele teve que ir lá colocar tijolinho por tijolinho, ele teve que ir lá rebocar essa parede, colocar as janelas, fazer a cobertura. Entendeu o que eu quero dizer para vocês? A venda também é a mesma coisa. Nós não conseguimos da noite para o dia sair de um vendedor ruim para um vendedor excepcional. Vendas também é isso. Eu vou melhorando a cada dia. E eu só consigo melhorar isso fazendo oferta. Olhando as minhas ofertas, analisando o que eu errei para que eu possa melhorar. Então, automaticamente, quando eu fizer isso, quando eu perceber o que eu errei e estou melhorando, então eu vou crescendo gradativamente. Mas no meu estágio, no caso dessa moça que eu acabei de dar o exemplo aqui agora, ela conseguiria mudar o seu número de conversão em 7 meses? Ou até menos, né? Ela teria que mudar da noite para o dia, porque 7 meses era o resultado final. E ela tinha que dobrar as vendas dela a partir de hoje para que ela pudesse alcançar o resultado final depois. Então o que ia acontecer? Ela não ia conseguir estralar os dedos e melhorar a sua taxa de conversão. A taxa de conversão ia melhorar gradativamente com o passar do tempo. Só que ela precisava dobrar já o salário dela imediatamente. Então o que ela fez? Ela começou a ter oportunidades maiores. Ela começou a falar com mais pessoas. Ela começou a ir na porta do shopping chamar os clientes para dentro. Ela começou a ligar para aqueles clientes que ela já tinha conquistado e pedir indicação. Qual que é o problema de pedir indicação? Você sabia que é muito mais fácil eu vender para alguém que eu recebi uma indicação do que para um cliente novo? Você já percebeu isso? Que quando uma pessoa te indica para outra pessoa, você consegue converter mais essa taxa de vendas? Então assim, imagina comigo o seguinte, estamos falando da internet aqui agora. Eu tenho lá um vendedor meu, ele foi lá, fez a venda, ele fez a primeira venda para a pessoa, ele vendeu para Maria. Gente,
Como é fácil eu ligar para Dona Maria e falar assim, Dona Maria, e como que tá as coisas? Tudo bem? Tudo bem. Então, Dona Maria, tá gostando do meu produto? Tô gostando da internet? Nossa, tô adorando a tua internet. Que legal, Dona Maria. Então agora o que eu quero falar para você? Eu quero dizer para a senhora que eu tenho uma promoção aqui, nós temos uma campanha, ou se você não puder dar nada para o cliente, você diga para o cliente o seguinte, olha só, eu preciso da sua ajuda, eu preciso chegar em mais pessoas. Você consegue me ajudar? Pede para o cliente, pede ajuda para o cliente, ele vai te ajudar, você pode ter certeza disso. Claro que se você oferecer algo em troca, como a gente oferece lá, por exemplo, olha, Dona Maria, se a senhora me indicar uma pessoa, essa pessoa que contratar a internet conosco, a senhora ganha ali também mais um mês de internet, você não paga aquele mês. Então a pessoa ganha a taxa de instalação gratuita e a senhora ganha uma mensalidade da empresa. Não é isso que a empresa faz? Então aí nós estamos oferecendo algo para ela. Então eu estou entregando algo para essa mulher. Então ao entregar algo para ela, ao entregar um produto, um benefício para ela, claro que ela vai me indicar com mais facilidade. Lembre-se também que indicação não é geral, tá? Nem todo mundo vai te indicar. 2, 3 clientes no máximo vai te indicar. Mas esses 2, 3 clientes que te indicar, você já vai estar feliz da vida, que você já vai conseguir converter mais fácil. Porque o peso de uma indicação é muito grande. Quando eu vou falar com alguém, eu vou ligar para o Geraldo, que a Dona Maria indicou. Olha, Geraldo, tudo bem? Eu sou o Carlos da NG Telecom, tudo jóia contigo? Jóia. Então, Geraldo, eu tô te ligando que a Dona Maria contratou internet conosco. E ela passou seu contato para mim, ela disse que o senhor tem internet também, só que tem sofrido com algumas dificuldades ali com a sua operadora atual, os valores vêm distorcidos daquilo que o senhor tinha combinado, eles não estão te entregando aquilo que o senhor contratou, ou o senhor não está tendo o suporte esperado como você gostaria de ter. N motivos pode acontecer isso, certo? Então você vai falar com o cliente, vai falar para ele, olha, então, seu Geraldo, eu estou aqui para te oferecer um produto que a Dona Maria já contratou e ela indicou você que ela gostaria que você colocasse também. Você viu que é mais fácil eu chegar nessa pessoa? Primeiro que eu consegui um contato que eu dificilmente conseguiria ele. Segundo fator, eu consegui chegar no Geraldo de uma forma muito mais fácil do que eu chegasse e batesse palma na casa dele ou entrasse em contato com ele, porque eu quebrei a primeira barreira, que é alguém indicou ele. E o terceiro fator, que é importantíssimo nessa questão aqui, é o QI, quem indicou. Porque a partir do momento que ele foi indicado por alguém, gente, isso muda tudo. Ele vai falar, peraí, se a Dona Maria colocou e ela gostou, a Dona Maria é bem crítica nessa questão, eu vou colocar também. Se resolver o problema dela, vai resolver o meu. Entendeu? Então, assim, é gerar oportunidade. E assim, olha, eu posso passar um dia inteiro aqui dando motivos de gerar oportunidade. É pegar e entregar panfleto, é colocar um cartaz em um ponto, pedir indicação, como eu falei. E assim eu posso ir gerando demais. Pegar a lista telefônica e começar a ligar um a um aqui e falar com essas pessoas. Eu posso gerar N formas de oportunidade. Só que eu preciso gerar essas oportunidades. Porque eu só vendo para aquelas pessoas que eu gerei oportunidade. Se eu não gerar oportunidade, eu não vou vender, pessoal. Isso que tem que ficar na cabeça do vendedor. O vendedor, às vezes, ele está esperando que a venda caia do céu. E a venda não vai cair do céu. Eu sei que você já faz isso, eu não estou dizendo que você não faça isso, mas eu estou dizendo que você precisa gerar mais oportunidade. Se eu estou falando com 10, eu vou começar a falar com 20. Mas, Carlos, não é possível, eu já estou fazendo de tudo. Não, revisa a tua hora, revisa o teu trabalho, revisa a tua rotina, que você vai ver que é capaz de dobrar sim as oportunidades que você está tendo. Isso eu garanto, no mínimo dobrar eu garanto para você. Isso eu estou dizendo que eu garanto para você. Se você está falando com 10 pessoas por dia, analise bem que você consegue chegar a 20. Claro, algumas gorduras vão ter que ser queimadas, concordo. Ao invés de começar às 8 e terminar às 18, eu vou ter que começar às 6, preparar tudo no meu caderninho, fazer menos tempo de almoço, tentar focalizar numa região, poder falar com mais pessoas daquela região para não ficar deslocando muito. Eu saio daqui, vou para o ponto B, e o ponto B eu gasto 15, 20 minutos para chegar no ponto B. Então, assim, algumas coisas eu vou precisar trabalhar e vou precisar melhorar. E aí é você que vai precisar fazer essa análise. Mas que é possível, eu garanto que é possível gerar mais oportunidades. Porque a partir do momento que você gerar mais oportunidades, você vai gerar mais taxa de conversão. E automaticamente ao gerar taxa de conversão, resultado final, gerar mais ganhos, gerar mais bônus, mais tudo, né? Então isso é importantíssimo. A gente tem que entender que precisamos ser geradores de oportunidade para que a gente consiga subir bem mais alto, cada vez mais. Agora, o último slide de hoje, estamos acabando aqui já, tá? E como eu disse, esse treinamento é separado em 4 módulos. Nós estamos falando o primeiro módulo e depois nós vamos trabalhar os demais módulos, certo? O último slide de hoje eu quero falar para vocês sobre vendas. É técnica e não dom. Reflete essa frase enquanto eu bebo uma água aqui. Desde criança mesmo, porque meu avô era vendedor, eu tenho vários tios vendedores, eu fui vendedor de livro de porta em porta durante 8 anos, sou vendedor hoje, estou vendendo para você uma ideia,
Todo instante a gente está fazendo isso. Como eu sempre digo, vendedor é vendedor a todo instante. Já atendi clientes hoje, eu tenho uma equipe hoje de vendas, mas atendi cliente hoje que me ligou, falou, cara, estou precisando contratar internet com telefone e tá. Eu fiz toda a venda, todinha, a venda do começo ao fim, eu atendi esse cliente, porque eu sou vendedor, isso está no meu sangue, eu estou com vontade disso, eu quero vender. Só que uma característica que todo mundo tem, e eu quero tentar quebrar esse paradigma da sua cabeça aqui agora, que vendas não é um dom. Se alguém algum dia falou para você que vendedor tem dom, ele mentiu para você. Dom é tocar, quem nasce com o dom de tocar. Dom é pintar, quem é aquela pessoa que é pintora. Isso é dom, embora também tem muita técnica por trás. Mas isso sim é dom. Mas vendedor não é dom, vendedor é técnica. Vendedor é eu saber o momento certo, a hora certa de oferecer meu produto, de falar do meu produto e apresentar o meu produto. Porque tudo tem a hora certa, a forma certa e o momento certo. Então eu preciso entender essas técnicas. Eu falo sempre, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Quem gosta aqui de pagar seguro? Quem gosta de pagar garantia? Acredito que ninguém gosta, certo? Ninguém gosta de pagar garantia. E nós temos aqui na nossa empresa a garantia dos equipamentos. Nós passamos para o cliente um valor de R$5 a mais todos os meses para que ele possa ter garantia. Então se eu chegar para você hoje e falar assim, olha fulano, eu quero te vender uma garantia aqui dos equipamentos para você ficar mais tranquilo e contratar esse produto com a gente, você vai ficar melhor, você vai se sentir mais confortável. Você compraria essa garantia de 5? Embora que seja R$5, você compraria? Não. Mas eu vou te dar uma técnica agora que você vai comprar essa garantia. Escuta só que você vai comprar essa garantia comigo. Mas ela tem um momento certo. É igual o sniper. Pensa no sniper, o momento certo de atirar, o momento certo de falar, o momento certo de fazer as coisas. Então assim, eu tenho lá a garantia que eu preciso colocar no produto. Porque a nossa empresa exige que o cliente tenha garantia desses equipamentos para que a empresa possa substituir esses aparelhos com determinados fatores. Porque, por exemplo, um equipamento que queimar por descarga elétrica de raio, a culpa foi do cliente que deixou esse equipamento na tomada, certo? Sim, mas eu vou forçar o cliente a pagar esse equipamento, vai ficar ruim. Alguém foi fazer uma manutenção na casa desse cliente e aconteceu alguma coisa e quebrou esse aparelho. Eu tenho que cobrar esse equipamento do cliente, mas vai ter um desgaste. Então nós percebemos que para não ter esse desgaste, o que nós fizemos? Criamos a garantia do equipamento. Então eu chego para o cliente e falo assim para ele, tudo bem? Seu João, tudo bem? Eu sou o Carlos, estou aqui, beleza, faço todo o processo da oferta, falo para ele, olha, esse aqui é o plano, esse aqui é o valor, e ele está decidido a comprar. Então vamos lá, ele está contratando comigo agora 100 megas por R$100, tá? Estou fazendo um valor X aqui. Não é a tabela nossa, mas estou fazendo um valor genérico aqui para que esse vídeo possa ser duradouro e você possa usar ele a todo instante e não se cravar apenas no valor aqui. Então eu estou falando aqui de 100 megas por R$100, um por um, né? Índice de um por um. Então o que vai acontecer com esse cliente? Então ele contratou lá os 100 megas por R$100. No final dessa conversa com esse cliente, então eu estou conversando ali com ele, estou oferecendo para ele tudinho, vai ter um momento certo de eu oferecer a garantia para ele. Eu não vou chegar para ele no momento da venda e falar assim, olha, seu João, então aqui ó, são 100 megas por R$100, aí o senhor tem que pagar mais R$5 de garantia, que é dos equipamentos, então vai ficar 105. Pode ser que esse cliente contrate? Com certeza, que é o exemplo que eu dei agora há pouco. A pessoa está precisando tanto contratar a internet que para ela faz sentido naquele momento colocar a garantia. Mas pode ter certeza que a maioria não compraria nesse cenário. A maioria vai comprar, sabe de que forma? Você vai fazer toda a venda e aí você vai chegar para o seu João. Seu João, tá, 100 mega que o senhor quer? Perfeito. Estou lá digitando 100 mega do cliente. Seu João, qual que é o nome completo? João da tarará. RG, tarará, CPF, tarará, endereço, tarará, beleza. Tudo preenchido, tudo bonitinho. Eu fiz todo, reparem no time, eu fiz todo o preenchimento de cadastro. Sabe por que eu tenho que fazer esse preenchimento de cadastro? Para que na cabeça dessa pessoa, ela já contratou a internet. Porque a partir do momento que eu comecei a preencher o cadastro, na cabeça dela, no subconsciente, isso é subconsciente, tá? Isso é um subconsciente dele, já está decretado que ele contratou a internet. Então já está no subconsciente dele. Quando eu terminei de preencher tudo, somente nesse momento que eu terminei de preencher tudo, eu vou olhar para o senhor João, beleza, tudo bem, está preenchido o seu cadastro. Lembra que eu falei para o senhor que o senhor está com instalação gratuita, porque o senhor veio de indicação do fulano, então a empresa não está te cobrando a instalação, o senhor está ganhando a instalação? Opa, claro que eu lembro, perfeito, então tá bom. Então o senhor sabe que o senhor está ganhando a instalação. Só que tem um detalhe aqui muito importante que eu preciso ver com o senhor aqui. Os equipamentos, nós temos duas modalidades de equipamentos aqui na empresa. Aquela que o senhor compra o equipamento, que aí o senhor pode escolher onde o senhor quer comprar, eu vou te passar uma lista aqui, posso te indicar algumas lojas, algum lugar que o senhor pode comprar, e o senhor vai gastar em média aí uns 600, 700 reais para comprar esses equipamentos todos. Ou a segunda opção, que a empresa te disponibiliza esse equipamento de graça, nós não cobramos aluguel dele, está sendo disponibilizado gratuitamente para o senhor. No entanto, para ter a garantia desse equipamento, a empresa precisa colocar aqui um seguro, uma garantia desses aparelhos. Então o senhor vai precisar pagar R$5 por mês disso daqui.
Qual que é melhor para o senhor? Comprar os aparelhos ou pagar os R$5 por mês? Gente, falando para vocês por experiência própria, vai fazer mais de 10 anos que a gente tem essa garantia aqui na empresa. Eu não peguei nenhum caso até hoje que quis comprar os equipamentos. E não peguei caso de ninguém ficou discutindo por que dos R$5. Porque para ele fez sentido os R$5. Para ele fez todo sentido pagar a garantia dos equipamentos. Ele enxergou que ao invés de ele comprar e pagar R$800, para ele pagar 5 é muito melhor. Você entendeu a jogada? Você entendeu o momento? Se eu tivesse falado dos R$5 lá no começo, eu poderia ter estragado a venda. Se eu tivesse falado dos R$5 na hora que antes de começar a preencher, eu poderia ter estragado a venda. Se eu tivesse falado dos R$5 antes de falar dos R$800, dos R$700 dos equipamentos, eu poderia ter estragado a venda. Então a venda, ela precisa estar alinhada, ter o time certo, ter o momento certo para cada coisa. Então eu vou ter um momento que eu vou oferecer o produto, eu vou ter um momento que eu vou explicar o produto, eu vou ter um momento que eu vou preencher o contrato e vou ter um momento onde eu vou falar dos equipamentos de R$700, R$600 e vou ter um momento que eu vou falar dos R$5. Você entendeu? Então venda é técnica. Venda é eu saber a hora certa de falar as coisas certas. Aquilo que o cliente está preparado para ouvir. Eu preciso falar sempre para o cliente aquilo que ele está preparado para ouvir. Não adianta eu querer falar para o cliente aquilo que ele não está preparado para ouvir naquele momento. Ah, então você está querendo iludir teu cliente? Não. Eu simplesmente estou apresentando aquilo que ele está preparado para ouvir naquele momento. Não adianta eu falar da garantia, você entendeu? Porque a garantia faz muito sentido até para ele. Imagina você está na sua casa, você pediu para um cara ir lá fazer uma reforma, ou veio o amigo do seu vizinho, melhor. O amigo do seu vizinho, o filho do seu vizinho veio na sua casa, tá brincando lá na sua casa, vocês estão jantando, aí ele trouxe uma criança lá, e essa criança, sei lá, sem querer, ela esbarrou no equipamento, esse equipamento caiu e quebrou. Não foi culpa dela, ela não quis fazer aquilo. Como que você vai cobrar esse equipamento do seu vizinho e falar para ele, ixi, rapaz, agora ferrou, hein, cara? 700 conto custou esse aqui. Esse roteador com esse equipamento custou R$700. E agora? Como você cobra isso do teu vizinho? Como que a empresa te dá outro equipamento, sendo que o dano não foi causado pela empresa? Como que eu vou jogar isso para a empresa pagar? Não tem lógica, você entendeu? Você entendeu como que os R$5 da garantia faz todo sentido para o cliente? Até para ele é bom, você está oferecendo um produto que vai ajudá-lo no final das contas. Por R$5 que não é nem uma Coca-Cola, não é nem um refrigerante, não é nem um cafezinho mais. Mas eu estou oferecendo para o cliente algo que vai fazer para ele todo sentido, que vai trazer para ele uma segurança, que vai trazer para ele a possibilidade de não ter que ter um problema maior no futuro. Eu estou passando para ele uma possibilidade de não ter dor de cabeça, dormir sossegado. Não interessa se foi raio, se foi uma criança, se fui eu que estraguei sem querer, se eu fechei um curto dentro da minha casa e queimou o equipamento, não importa. A empresa não está preocupada com isso, a empresa está preocupada, opa, você tem a garantia, você tem o direito de exercer ela. Então, aconteceu, está aqui, vamos executá-la. Vamos te entregar outro equipamento. Você entendeu? Por que venda é técnica? Venda é saber falar para as pessoas da hora certa, no momento certo, do jeito certo. É eu apresentar para ela aquilo que ela precisa. Às vezes ela nem sabe que ela está precisando daquilo, que é o exemplo da garantia. Às vezes ela nem sabe que ela precisa daquela garantia. Mas eu vou saber o momento certo, a hora certa e a forma certa de falar para ela que com aquela garantia ela vai ter mais tranquilidade. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso primeiro módulo, falar um pouquinho para vocês daqui desses 4 pilares, preparando como uma casa para que a gente possa trabalhar melhor, para que a gente possa chegar até lá no final, que é a hora do preço versus valor, que isso faz toda a diferença. Tá certo, galera? Um grande abraço, fiquem com Deus e vamos lá para a nossa próxima aula.